Boa noite a todos. Estamos, a partir de agora, ao vivo, na página da Casa de João Irmão Francisco. Em breve vamos começar a nossa conversa da noite, né? Hoje eu vou trazer alguma informação sobre a vida, a obra de Allan Kardec, né? O nosso querido codificador, que foi responsável por organizar as informações recebidas pelo grupo de bons espíritos que se reuniu para transmitir para nós, a humanidade, os conhecimentos do plano espiritual. Então, a ideia da noite é a gente discorrer um pouco sobre o contexto em que isso se deu, né? O contexto em que o planeta estava vivendo na época, e discutir também as características da vida de Kardec que contribuíram para o bom andamento dessa atividade que ele desenvolveu, né? Então, antes da gente começar, queria agradecer a presença das pessoas que já estão aqui conosco, comentando: Fran, Zuleide, Selma, Wilton, Solange, sejam todos bem-vindos. Os demais também que não comentaram. Convido a todos vocês para participarem comigo, discutindo através dos comentários. Deixem aí as suas perguntas, suas observações, né? Contribuam com a nossa conversa, que vai tornar bem mais dinâmica a nossa atividade. Então, eu convido a todos para que a gente faça uma prece. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, agradecendo a Ele pela oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma noite, em torno dos ensinamentos deixados pelos bons espíritos, que possamos ser amparados pelos nossos mentores, nossos anjos da guarda, favorecendo em nós a assimilação desses conhecimentos, extraindo deles elementos úteis para a nossa jornada evolutiva. Permanece conosco, Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Bom, a ideia da nossa conversa de hoje é a gente discorrer um pouco sobre a metodologia utilizada por Kardec para elaborar essa importante obra que formatou a doutrina espírita para nós aqui na Terra, né? E, para começar, nós vamos fazer uma pequena consideração sobre como estava o planeta naquela época, né? Pleno século XIX, uma época de muito desenvolvimento, né? Invenções, descobertas, muita coisa surgindo, revolução industrial trazendo a mecanização dos processos, máquinas, né? Substituindo a mão de obra humana, permitindo assim aumento na produção, período de muito desenvolvimento econômico para aqueles que
tinham acesso a essas tecnologias, né? Nós temos, por exemplo, o surgimento das ferrovias, que começou como máquinas para transportar munição, acabou se transformando num importante instrumento de interligação, né, entre os diversos países, principalmente na Europa, naquela época. Uma época de muito crescimento populacional, né, advindo do avanço da medicina, o conhecimento de anatomia se desenvolvendo, né, prevenção de doenças que até então eram mortais e agora poderiam ser prevenidas, tratadas, né? A Europa saltando de uma população de 200 milhões de habitantes para 400 milhões, dobrando sua população, e enquanto isso as grandes cidades aumentando em 6, 7 vezes a sua população. Então, um processo de urbanização muito forte, a criação dos grandes centros urbanos, né? Então, esse era o cenário que nós tínhamos na Terra, naquela época, né? Que permitiu o surgimento de novas ideias, né? Foi nessa época que começou-se a discutir uma filosofia positivista, né? O grande expoente dessa filosofia, Auguste Comte, segundo a qual o conhecimento científico era a única forma de conhecimento verdadeiro. Então, tudo que não era científico era afastado, né? Não era valorizado. Isso começou a trazer uma importante ruptura com os padrões religiosos, né? Até então, a gente tinha a religião dominando, digamos, os saberes da época, né? A partir do desenvolvimento da ciência, começa o choque entre as informações trazidas pelas religiões e a informação que vinha dos estudos que começavam a ser realizados, das descobertas, né? Um grande passo nesse processo veio através de Charles Darwin, também nessa época, com a publicação da sua obra A Origem das Espécies, em que ele trata da evolução das espécies, né? Confrontando muito a ideia religiosa que havia na época. A razão nessa época era um dogma, né? Então, aquilo que não fosse racional, explicado racionalmente, não era válido. Então, tudo isso enfraqueceu a questão religiosa no povo daquela época, né? Fez com que muita gente se afastasse das religiões, desacreditasse dos dogmas que eram pregados pelas diversas linhas religiosas daquela época, né? E nesse meio nasce uma pessoa que depois vem a se tornar muito importante para nós que abraçamos a doutrina espírita, que se chamou Hippolyte Léon Denisard Rivail. Esse homem, ele nasceu na França, em Lyon, em 1804, no dia 3 de outubro, né? Uma família tradicional católica. O pai trabalhava na área jurídica, né? E uma família bem estruturada, mas que estava envolta num período muito conturbado na França, naquele momento. Era um período final das guerras napoleônicas, começa as lutas nas cidades, o medo dessas lutas, dessas disputas, fez com que a família direcionasse o filho para a Suíça para estudar lá no Instituto Pestalozzi, em Yverdun, na Suíça. Então, por volta dos 11 para 12 anos, ele foi mandado para estudar nesse instituto, né? E lá, muito cedo, ele já demonstrou interesse
pelo estudo das ciências, das filosofias, né? E foi, provavelmente, nessa experiência dele na Suíça, que agregou para Rivail muitas das características que ele veio depois a utilizar por ocasião da codificação espírita, né? O Instituto Pestalozzi era conduzido por Johann Henrique Pestalozzi, um pedagogo suíço, que foi pioneiro na reforma educacional, né? E ele conduzia, lá no instituto dele, em Verdun, um processo educativo bem diferenciado para a época, né? O ensino, lá no Instituto Pestalozzi, era baseado em regras que levavam à descoberta, à invenção e à resolução de problemas. Ao invés de apresentar os conteúdos como sendo conteúdos estáticos, fixos, simplesmente para assimilar ou decorar, o método ele era o que hoje a gente chama construtivista, né? O que hoje a gente chama de educação construtivista foi originado por Pestalozzi nessa época, né? Então, qual era a ideia dele? Ele trazia os alunos para uma discussão e uma experimentação que fazia com que esse processo gerasse o conhecimento. Então, nesse processo educacional, eles procuravam que a criança formasse vocabulário, formulasse ideias, conceitos, e a partir dessas experiências vividas e não só apresentadas dogmaticamente, ele percebesse o conhecimento, né? Então, o conhecimento sendo construído através da experimentação. E essa característica ela vai ser marcante em Rivail, que posteriormente nós vamos conhecer como Allan Kardec, no seu trabalho da codificação espírita. Logo, se tornou um dos discípulos mais aplicados de Pestalozzi, né? Ainda no instituto, quando adolescente, ele já assumia a orientação de turmas, né? E em 1822 ele retorna a Paris e já começa um trabalho na área da pedagogia, começa a publicar livros didáticos, né? Em 1825 funda um instituto educacional, o Instituto Rivail, que ele pretendia conduzir aos moldes do Instituto Pestalozzi, no qual ele estudou, né? E é importante a gente ressaltar que essa obra do professor Rivail na área da pedagogia ganhou uma importância muito grande na França, que até hoje o processo educacional francês ele é muito ele tem contribuição ainda do professor Rivail nas obras publicadas naquela época, né? Um pouco mais à frente ele se casa com a professora Amélie Boudet, uma senhora um pouco mais velha já que ele, que trabalhou com ele no instituto, né? E posteriormente, por questões financeiras, ele fecha esse instituto, porque esse instituto era uma sociedade dele com um tio, e houve um problema com o tio, questões de dívidas, que o tio teve que envolver o instituto na solução desse problema, e eles acabaram fechando. E a partir daí, Kardec foi se virar, ele foi trabalhar para se manter, né? Ele fazia traduções de obras, ele era poliglota, conhecia vários idiomas, chegou a fazer, inclusive, serviço de contabilidade para algumas empresas, né? E dava aulas particulares, né? Quem assistiu o filme recentemente lançado sobre a vida de Allan Kardec, viu essas aulas, viu ele em casa recebendo esses alunos, né? E viu essa face do professor tentando exercer ainda
a sua atividade educacional. Ele chegou em um determinado discurso a dizer que a educação era a obra da vida dele, e todos os instantes eram empregados em meditar sobre essa matéria, e que ficava feliz quando encontrava algum meio novo ou quando descobria novas verdades. Nessa época, ele ainda não imaginava qual seria a grande descoberta da vida dele, que veio um pouco mais adiante no tempo. Nessa mesma época, começaram a surgir alguns fenômenos que passaram a chamar a atenção das pessoas. Eram fenômenos espirituais. Nos Estados Unidos, por exemplo, começaram alguns registros de manifestações. Em 1846, dois irmãos, conhecidos como irmão Davenport, lotavam salões fazendo apresentações sobre fenômenos mediúnicos, né? Eles usavam um gabinete fechado, como se fosse uma grande cela, né, em que eles se trancavam naquele gabinete, e a partir dali manifestações ocorriam com instrumentos musicais, com materialização de espíritos, né, com objetos surgindo. Mas talvez o fenômeno que ficou mais conhecido depois foi o de 1848, ocorrido em Hydesville, com as irmãs Fox. Na casa dessa família, as irmãs começaram a ouvir pancadas, né? E com o desenvolver dessas pancadas, elas começaram a identificar padrões nas pancadas e começaram a propor uma troca de ideias com essas pancadas e começaram a fazer perguntas e as pancadas iam respondendo. Até que chegou-se à solução da questão quando descobriu-se, através dessa comunicação das pancadas, que na casa havia uma pessoa sepultada por conta de um assassinato, né? Um caixeiro viajante tinha passado pela casa, tinha se hospedado na casa e foi assassinado e enterrado na adega da casa, né? Então, posteriormente, esse espírito veio a se comunicar com as irmãs para tentar a solução do seu problema, né? Esse fato ficou bastante conhecido e muitos o veem como sendo a primeira manifestação espiritual, né? Mas não é a primeira. A gente sabe que as manifestações espirituais acontecem desde a mais antiga era, né? É uma prática, um acontecimento normal na nossa humanidade, né? E um outro fenômeno começou também nos Estados Unidos, em 1848, na região de Nova York, que era o fenômeno das mesas girantes, quando as pessoas se reuniam em salões, em reuniões sociais, ao redor de uma mesa, e a mesa começava a fazer movimentos, né? Alguns chamavam de mesas dançantes, outras de mesas saltitantes, mas ficou conhecida como mesas girantes, né? E esse fenômeno, digamos, esse passatempo, que era como se fosse um passatempo para a sociedade da época, acabou, pelo movimento dos navios e tudo, chegando à Europa, em 1853, né? E na Europa se difundiu rapidamente nas reuniões sociais. Famílias nobres europeias começaram a praticar essas reuniões de mesas girantes como um passatempo, né, como diversão. Não viu ali nada muito sério para ser estudado. E uma curiosidade é que, numa fala do Luciano Klein, filho, presidente hoje da Federação Espírita Cearense, historiador, estudioso do espiritismo aqui no Ceará, ele identificou publicações em jornais desta época, da década de 50 do século XIX,
de reuniões de mesas girantes aqui em Fortaleza, né? Então, da mesma forma como isso se difundiu para a Europa, também se difundiu para outros locais. Então, essa prática foi disseminada, né? Mas, na Europa, tomou um rumo especial, porque alguém que viu uma coisa diferente naquelas reuniões pôde presenciá-las, né? Mas Kardec, então ainda não chamado dessa forma, o professor Rivail era um homem muito cético, por ser um homem muito racional, muito ligado à ciência, um estudioso, ele era muito fechado a essas ideias espirituais, né? Naquele mesmo discurso que nós comentamos, onde ele falava que a educação era a sua vida, ele comentou o seguinte: o estudioso das ciências rirá da credulidade supersticiosa dos ignorantes. Não mais crerá em almas do outro mundo ou em fantasmas. Não mais tomará fogos fatos por espíritos. Então veja que em 1834, aproximadamente 15, 16 anos antes dele começar a ter contato com essas ideias, Kardec era completamente cético, né? Notem que ele atribuía ignorância àqueles que tinham essa crença, essa credulidade, né? E que isso depois veio a se transformar, né? Mas ainda nessa postura cética, ele toma conhecimento das mesas girantes por um amigo estudioso do magnetismo, como ele também o era, o senhor Fortier. Mas ele não dá atenção, né? Ele ignora a ideia de tratar aquilo com seriedade. E ele mesmo deixou em mensagem publicada depois de sua morte na obra Obras Póstumas: só acreditarei quando vir e quando me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que possa tornar-se sonâmbula. Até lá, permita que eu não veja no caso mais do que um conto para fazer-nos dormir de pé. Então veja que Kardec, a forma como ele repudia essa ideia de ver ali naquelas mesas algo de sério, né? Ele considera aquilo uma coisa, como ele coloca, de fazer dormir em pé, quer dizer, uma coisa monótona, sem qualquer estímulo para ele de estudo, né? E notem também nessa fala bastante cética que ele usa, inclusive, termos do estudo do magnetismo da época. Ele fala em sonambulismo, né? Quer dizer, ele já tem um conhecimento, ele era estudioso do magnetismo, mas ele não associava a mesa a possibilidade da existência de espíritos, né? No ano seguinte, um outro amigo também o procura, fala sobre as mesas para ele, fala da influência dos espíritos no fenômeno, né? Então, a ideia de que as mesas estavam sendo instrumentos de espíritos para se comunicar já existia, não foi uma descoberta de Kardec. Kardec vai aprofundar esse conhecimento, mas outras pessoas já estavam realizando esses experimentos, né? Eles já buscavam se comunicar com esses espíritos e já buscavam extrair desses espíritos informações. Claro que muitas vezes eram informações não muito orientadas, informações, a grande maioria das reuniões eram informações fúteis, né? Baseadas mesmo em diversão e passatempo, né? Mas já existiam algumas pessoas encarando aquilo com mais seriedade, né? Já viam naquilo
uma oportunidade de estudo mais sério. E tentaram, de toda forma, trazer o professor Rivail para esse processo, né? E ele refutou várias vezes, né? Ainda em 1855, um terceiro amigo, o senhor Patier, o convida e ele aceita ir para a reunião na casa da senhora Plane-Maison, né? E lá, pela primeira vez, ele participa de uma reunião de mesa girante, né? Nessa mesma reunião, na casa da senhora Plane-Maison, ele vem a conhecer o senhor Baudin, que foi um importante contato que ele fez, e a partir daí passou a frequentar as reuniões na casa do senhor Baudin, da família Baudin, onde as filhas dele participavam como médium nessas reuniões, né? Então, a partir daí, o professor Rivail começa a enxergar nesses fenômenos algo que talvez pudesse atrair a atenção dele, né? Entrevi naquelas aparentes futilidades, no passatempo que faziam daqueles fenômenos, qualquer coisa de sério, como que a revelação de uma nova lei, que tomei a mim investigar a fundo. Então, ele diz que, ao participar das reuniões, passou a identificar ali uma coisa de sério e sentiu e tomou para ele a tarefa de investigar, né? Se viu atraído a investigar aquele fenômeno. E aí ele passou a frequentar as reuniões com um outro olhar, né? Um olhar agora de cientista, um olhar de experimentador. Começou a anotar as respostas, começou a fazer um processo, o processo de construção de conhecimento que ele tanto conhecia e que ele aplicava na pedagogia, ele trouxe agora para as reuniões de mesas girantes, né? Para as reuniões depois que a gente vem a chamar de reuniões espíritas, né? Fazia perguntas sérias, anotava as respostas e, com isso, ia fazendo esse trabalho de investigação. E aí surge o pesquisador Rivail em ação, né? E ele diz: um dos primeiros resultados das minhas observações foi que os espíritos, não sendo senão a alma dos homens, não tinham nem a soberana sabedoria, nem a soberana ciência, que o seu saber era limitado ao grau de adiantamento e que a opinião deles não tinha senão o valor de uma opinião pessoal. Parece uma coisa simples, se a gente lê despretensiosamente, mas talvez tenha sido essa a grande descoberta de Kardec, né? Os espíritos são as almas dos homens que já viveram na Terra. Então, da mesma forma que aqui na Terra nós temos homens, a humanidade, nós temos pessoas de vários níveis de conhecimento, vários níveis de seriedade, vários níveis morais, também assim são os espíritos. E ele passou a perceber, através da resposta desses espíritos, essa capacidade deles de transmitir ou não um conhecimento sério. E aí ele começa, inclusive, a fazer o processo que depois a gente vem a conhecer como a escala espírita, né, para classificar esses espíritos de acordo com o seu entendimento, com o seu avanço moral, com a sua capacidade de transmitir para ele essa realidade do plano espiritual. E para isso, ele se utilizou de vários médios, né, para obter mensagens para essa pesquisa. Então, ele, para garantir essa veracidade das informações, ele saía perguntando em várias reuniões, às vezes, a mesma coisa, para confrontar as respostas. E perguntava para vários espíritos diferentes, através de médios diferentes, né?
E durante esse trabalho inicial, ele se utilizou muito fortemente, não somente, mas muito fortemente, de jovens muito novas, de meninas, algumas, né? Outras já mocinhas, na idade em torno de 14, 16, 19 anos, que para a sociedade da época, uma mulher dessa idade muitas vezes não tinha acesso nem à educação formal ainda, a educação se limitava a questões domésticas, né? Mas ele via nessas meninas, nessas crianças e jovens, a transmissão de ideias tão elevadas que chamou a atenção dele, né? E a partir daí ele começa a adotar um método científico para tratar essas informações recebidas nas reuniões, né? Método científico se refere às regras básicas de procedimentos para produzir um conhecimento científico, né? Então, para chegar a um novo conhecimento, o cientista cria um método. São etapas que ele tem que cumprir até validar aquela ideia que ele tem. Então, ele faz experimentos, analisa os resultados, compara, confronta com a tese que ele colocou no começo ou não, até chegar no resultado. Então, esse processo Kardec aplicou também no estudo das mensagens espíritas que ele recebia. E foi talvez aí o grande diferencial dele com relação às outras pessoas que já estavam trabalhando nisso antes dele, né? Foi o grande diferencial que ele trouxe para esse processo. Foi essa organização, essa metodologia que ele criou para tratar essas ideias, né? E ele diz: apliquei a essa nova ciência, notem que ele já trata como uma ciência, como fizera até então o método experimental. Nunca elaborei teorias preconcebidas. Observava cuidadosamente, comparava, deduzia consequências, dos efeitos procurava remontar as causas, por dedução e pelo encadeamento lógico dos fatos, não admitindo por válida uma explicação, senão quando ela resolvia todas as dificuldades da questão. Então, Kardec teve a capacidade de, participando de uma reunião que para as outras pessoas era um mero divertimento, ver ali uma fonte inesgotável de conhecimento novo, de novas ideias que seriam úteis para a humanidade, né? Então, esse método de Kardec se transformou depois na própria doutrina espírita, né? Esse diálogo com os espíritos, esse questionamento, esse confronto de informações, isso tudo veio garantir, posteriormente, a simplicidade e a eficiência desse processo. Em que se baseava esse método de Kardec, né? Alguns pontos. Primeiro, a escolha de colaboradores mediúnicos insuspeitos. Então, Kardec, como a gente já comentou, utilizando até crianças, meninas muito novas, ele via nisso um elemento que tornava aquela pessoa insuspeita. O conhecimento trazido através das mensagens não poderia ter saído daquelas médiuns, né? Então, ele eliminaria ali uma possível influência da própria pessoa que estava servindo como instrumento para as mensagens. Então, ele selecionou muito bem aqueles médiuns que ele via que realizavam um trabalho sério e focou nesses para fazer a sua experimentação, né? Ele extraía daí as mensagens que passariam por uma análise rigorosa, né? Do ponto de vista lógico, bem como o confronto com as verdades científicas. Então,
Se vinha uma mensagem que se confrontava com alguma informação que já era de conhecimento da ciência, ele não poderia aceitar aquilo como verdadeiro, né? Aquilo tinha que ser confrontado com a ciência. E ele pôs de lado tudo aquilo que não pudesse ser explicado logicamente. Tudo tinha que ter uma lógica. Se havia uma informação que era absurda, que não tinha o porquê, ele também excluía do processo. E ele fazia também o controle dos espíritos, né? Ele controlou um lado, que é o médium, controlou a comunicação, que é a mensagem, e controlou o espírito comunicante, né? Através da coerência das suas comunicações e do teor da sua linguagem. Quer dizer, o conteúdo da mensagem é que fazia com que ele classificasse o espírito, né? E, por fim, o consenso universal, que nada mais é do que pegar várias comunicações de origens diferentes, médios diferentes, espíritos diferentes, e confrontar. Quais são as ideias que são comuns? O que é que todos eles estão dizendo? Então, essa ideia, que é consenso, ele assumia como uma verdade, né? E isso ele foi trabalhando, utilizando essa metodologia, até chegar em toda aquela formatação que hoje a gente conhece, né? E isso é importante a gente comentar, porque muitas vezes hoje a gente esquece de aplicar esses conceitos nas nossas reuniões, né? Muitos de nós participam de reuniões espíritas, onde são recebidas comunicações, né? E a gente ignora esse cuidado, né? Nessa época que a gente está passando, dessa pandemia, acredito que muitos de vocês, assim como eu, receberam, através de WhatsApp, através de Facebook, diversas mensagens supostamente mediúnicas, falando de como esse processo se deu, de como será o futuro, de que significa a pandemia. Cada mensagem dizendo uma coisa diferente, falando de aspectos completamente diversos, mensagens que vão contra os conceitos trazidos nas obras básicas. E muita gente aceita isso de forma natural, sem questionar, sem analisar corretamente, né? E não foi essa a abordagem de Kardec, nem foi esse o conselho que ele deixou para todos nós, né? A Silvia está comentando aqui que ele sofreu muito com a perseguição da Igreja Católica. Sim, Silvia, ele e qualquer um que, na época, assumia publicamente essa doutrina, né? A gente falou na reunião da semana passada, quando eu falei do Evangelho no Lar, que lá na Revista Espírita tem uma mensagem que ele se direciona a alguns irmãos da época que estavam se sentindo excluídos dos seus cultos religiosos, né? Kardec não apresentou o Espiritismo como uma nova religião, né? Não foi essa a intenção dele. Depois ele disse que o Espiritismo tinha um caráter religioso pela questão moral que ele trazia para a humanidade, mas ele não apresentou o Espiritismo como uma religião. Então, ele não via, por exemplo, problema em a pessoa ser católica e adotar as ideias espíritas, em ser protestante e adotar as ideias espíritas. Ele disse, inclusive, que as ideias espíritas iriam fortalecer a fé das pessoas adeptas dessas religiões. Mas, muitas vezes, uma ou outra ideia que se confrontava fazia com que houvesse essa perseguição, essa batalha, né? Então, muito disso se deu através de jornais, artigos criticando o trabalho dele, né? Então,
isso veio a ser depois uma característica da sua atividade, ter que estar constantemente se reportando a esse tipo de questionamentos, né, que eram jogados contra o espiritismo, né? Muitas vezes acusavam o espiritismo de ser causador de loucura, de ser de induzir o suicídio aos seus adeptos, né? Então tinha uma série de questões que Kardec muito bem respondia a essas acusações, e isso está registrado em muitas obras, né? E de todo esse trabalho de Kardec, foi, digamos, concretizado, né? Foi estruturado em muitas obras que ele publicou a partir desse trabalho, né? E a primeira dela, que foi o marco da doutrina espírita, né, que foi em 1857, a publicação da primeira edição do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, para nós espíritas, é conhecido, mas para aqueles que não conhecem, é um livro baseado em perguntas e respostas, elaborados a partir desse trabalho da comunicação de Kardec com os espíritos nessas reuniões, né? E ele foi publicado, na sua primeira edição, uma versão menor do que a versão que a gente conhece hoje. Ele trazia 501 perguntas, né? E trazia uma abordagem muito mais da questão filosófica da doutrina espírita, né? E nela, Kardec, utilizando aquela base dele da educação recebida por Pestalozzi, ele trouxe, por exemplo, proposição de novo vocabulário. Ele dizia que para ideias novas, novos nomes tinham que ser dados para não haver confusão, né? Então, espiritismo, espírita, perispírito, psicografia, psicofonia, várias palavras foram cunhadas por ele nessa obra, né? Não existiam, né? É interessante que hoje, às vezes, a gente lê traduções, por exemplo, da Bíblia, quando vai se referir às pessoas que consultavam os espíritos no passado, na época lá de Moisés, Abraão, se referiam aos adivinhadores, aos feiticeiros, e aí a gente vê algumas traduções, por exemplo, chamando-os de médiuns espíritas. Essas palavras nem existiam na época, esse conceito não existia na época, né? Então não tem por que estender isso para um texto tão antigo, né? Então, esse foi o grande marco do surgimento do espiritismo na Terra, né? E a partir dessa primeira publicação, Kardec começou a receber muitas cartas, as pessoas se interessavam sobre o assunto e se comunicavam com ele, perguntavam como fazer esses estudos também, né? Perguntavam para ele questões relacionadas às informações que tinham no livro, e ele se viu na necessidade de criar um veículo de comunicação, no caso, a Revista Espírita, para se comunicar com esses leitores, para evitar de estar respondendo individualmente. Às vezes a informação era útil para muita gente. Então ele decidiu, no ano seguinte, em 1858, começar a publicar a Revista Espírita. E nela ele tinha artigos onde ele tratava dessas correspondências, onde ele apresentava novas ideias para discussão, e essas ideias vinham sendo trabalhadas até serem incorporadas em novas obras, né? A Zuleide, comentando aqui sobre a fala da rejeição contra a doutrina espírita, né? Dizendo que lá na cidade dela, em Uiraúna, lá na Paraíba, eles sofrem muita rejeição quando fala da doutrina espírita. Isso, Zuleide, ainda é uma realidade, né? E a gente sabe que isso é mais forte quando a gente vê a religião sendo utilizada, muitas vezes, como um instrumento de poder, né?
A gente vê que em algumas situações, seja igreja católica, seja igreja protestante, qualquer que seja a linha, às vezes esses grupos veem o surgimento de outros grupos como uma redução do seu aspecto de poder, né? E aí fazem esse confronto mais forte, né? Muitas vezes é o desespero de ver alguém batalhando para esclarecer um povo de ideias que muitas vezes não são as mais adequadas, né? Mas é ainda uma realidade. E muito mais nas pequenas cidades, em que isso ainda está muito forte, a presença da igreja na sociedade, né? Kardec também, nesse ano, funda a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né? Então, as pessoas começaram a procurar a ele para estudar isso, né? E aí ele se viu na necessidade, até porque não conseguiu espaço nas sociedades científicas que ele participava para discutir esses assuntos. Então, ele achou por bem, junto com outros companheiros, fundar a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né? E que foi aí o local onde se deu muito desse desenvolvimento da doutrina espírita. Em 1959, publica um livrinho chamado O que é o Espiritismo, né? Esse livro, apesar de ser um livro simples, um livro fininho, ele é um livro ainda muito desconhecido. As pessoas se fixam muito nos 5 livros básicos, né? E esquecem desse livreto, né? O que é o Espiritismo. E Kardec, quando vai organizar no Livro dos Médiuns como se deve dar o estudo do Espiritismo, coloca como sendo o primeiro livro que a pessoa deveria ler, né? E nesse livro, é interessante que ele começa fazendo um diálogo com opositores. Então, ele tem lá um diálogo com um cético, o diálogo com um padre, né? Um diálogo contra um inimigo do Espiritismo. Então, ele vai ali, através daquele diálogo fictício, formando a ideia do que seria o Espiritismo, favorecendo assim o entendimento quando a pessoa partisse para a leitura das obras mais densas, né? Como o Livro dos Espíritos. E no ano seguinte, 1860, vem já a segunda edição do Livro dos Espíritos, que é basicamente o conteúdo que a gente conhece hoje, né? Ele foi ampliado, mais do que o dobro de perguntas, para 1.018 perguntas, né? Com todo esse trabalho que Kardec realizou nesses anos, né? De 57 até 1860. Nesses 3 anos aí, Kardec ampliou o escopo do Livro dos Espíritos. E no ano seguinte, 1861, publica o Livro dos Médiuns, que é a parcela experimental dessa ciência, né? As pessoas estavam querendo saber como fazer as reuniões, como realizar essa conversa. Então, o próximo passo seria uma obra que explicasse para os adeptos como tratar essas questões da mediunidade, né? Em seguida, veio o Evangelho segundo o Espiritismo, com a parcela moral, né? Ele contém extrações do Evangelho, extratos do Evangelho comentados pelos bons espíritos que participaram dessa atividade, né? Então, ele traz os aspectos morais dos ensinamentos de Jesus comentados pelos espíritos, né? Muita gente acha que o Evangelho segundo o Espiritismo é um evangelho diferente dos evangelhos que existem na Bíblia. Não é. É o comentário, um estudo realizado em cima dos ensinamentos morais que estão lá nos evangelhos de Jesus, né? Kardec se absteve de tratar de todas as questões que poderiam ser polêmicas no evangelho, né? Mas extraiu de lá as ideias importantes que mereciam ser discutidas e mereciam um estudo mais sério por parte de nós,
humanidade, né? Posteriormente, ele publica O Céu e o Inferno, onde ele vai falar da questão da vida no plano espiritual, na justiça divina, como é o reflexo das nossas ações aqui na Terra, na realidade que vamos experimentar no plano espiritual, né? E, posteriormente, publica a Gênese, que vai tratar das questões filosóficas e científicas da origem do universo, da criação do planeta, a formação dos mundos, né? Então, ele vai apresentar aqui um estudo relacionado a essa abordagem, né? Então, com isso, ele fecha a obra que ele se propôs a elaborar. Em 69 ele veio a falecer, né, com um aneurisma. Então, desse período em que ele ficou ativo, nós temos as 5 obras que a gente conhece como obras fundamentais, né? O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Nós temos mais 2 obras que algumas pessoas chamam de complementares, que é o que é o Espiritismo e obras póstumas, e temos mais uma série de obras. Temos as revistas espíritas, temos alguns livretos, opúsculos, né? Então, a obra de Kardec ela é bem extensa e ela merece ser estudada. Toda essa seriedade que ele aplicou na elaboração dessas obras, ela é de fundamental importância para a gente, né? A gente tem que aproveitar esse trabalho, né? Então, o resultado de tudo isso é o Espiritismo, que a gente hoje abraça como doutrina, né? Como um direcionamento de vida, como sendo a nossa orientação, né? Então, eu me coloco à disposição para as dúvidas de vocês, comentários. Convido vocês a participar conosco, deixando aqui as suas observações. Quem já leu essas obras, o que é que em vocês foi mais impactante na leitura dessas obras? Qual foi a obra que marcou mais vocês? Gostaria de ouvir de vocês aí o Tito está escrevendo aí. A grande obra de Moisés foi emplacar a ideia do Deus único. A grande obra de Jesus foi nos ensinar a amar. E a grande obra de Kardec foi abrir o caminho na fronteira da morte e nos mostrar o mundo espiritual. Inclusive, essa ideia nos faz considerar o Espiritismo como a terceira revelação, né? Primeira revelação, essa do Deus único, trazido por Moisés. A segunda revelação, a vinda de Cristo à Terra, para nos trazer o seu evangelho, seus ensinamentos. E a terceira revelação, a revelação espiritual, trazida por essa pleiade de bons espíritos, para nos mostrar a realidade da vida fora da matéria, né? A vida que para nós é a vida verdadeira, né? A vida na matéria para a gente é uma etapa que a gente cumpre com finalidade de aprendizado, de provas, né? De expiação de erros do passado, com a finalidade de evoluirmos, né? Até o ponto de não ser mais necessário que nós passemos por esse processo,
que nós alcancemos aí um patamar tal de que não nos será mais obrigatório passarmos por essa realidade, né? Bom, então, convido a todos vocês a fazermos uma prece para encerrar a nossa atividade da noite, agradecendo aos bons espíritos que nos conduziram até aqui, agradecendo a esse espírito iluminado que organizou para nós essas ideias e que hoje nos servem como guia, agradecendo a Jesus, nosso irmão maior, rogando a Ele forças para enfrentarmos nossos desafios, na certeza de que estaremos todos juntos a Ele, quando alcançarmos este patamar evolutivo, em que tenhamos substituído todas as nossas más inclinações por virtudes. Rogamos a Ti, Jesus, para que nos utilize como instrumentos de Tua paz na terra, fortalecendo em nós a vontade de nos tornarmos pessoas melhores e de ajudar a todos aqueles que estiverem ao nosso alcance. Derrama, Senhor, sobre todo o planeta a Tua luz, trazendo esperança para a humanidade e aplacando o sofrimento dos nossos irmãos, encarnados e desencarnados. Que assim seja. A Fran está perguntando hoje para mim o que é que significa o Espiritismo. Bom, o Espiritismo, Fran, para mim hoje é a resposta para muitos questionamentos que eu sempre trouxe na minha vida, né? Então, mesmo tendo sido criado, crescido em outra orientação religiosa, em outra filosofia, digamos assim, eu nunca me sentia bem nessa situação, né? Eu sabia que tinha alguma coisa a mais, que precisava ser questionada, que precisava ser investigada, né? E foi no Espiritismo que eu encontrei essas ideias, que me permitiram, inicialmente, uma reaproximação com esse aspecto espiritual, religioso, né? Porque a primeira coisa que acontece quando a gente se vê questionando uma ideia é se afastar dessa ideia, né? Então, eu me via me afastando da religião por não concordar com algumas ideias que ali eram tratadas. E esse afastamento me fez também me afastar de Deus, me afastar de qualquer ideia espiritual. E o Espiritismo me trouxe essa ideia de volta, né? O Espiritismo
ele aclarou algumas dúvidas, né? E trouxe para mim esse estímulo para buscar mais conhecimento, para me aprofundar mais nessas ideias, né? De estudar mais, para fortalecer em mim essa fé que estava desgastada, né? E é importante que a gente veja isso, né? O Espiritismo, ele nos estimula o questionamento, ele nos estimula a experimentação, ele nos estimula a dúvida, e é através do esclarecimento dessas dúvidas que a gente vai crescendo, né? Vai ampliando o nosso entendimento. E lutando a cada dia para que esse crescimento, que por ora é intelectual, se reverta também no desenvolvimento moral, né? Porque uma vez que é dado-nos o conhecimento do certo e do errado, cabe a gente o esforço de deixarmos o que é o dito errado, né? As escolhas erradas que nos prejudicam, nos causam mal, e passar a adotar as escolhas corretas, aquelas que nos aliviam, aquelas que nos trazem a paz de espírito, né? E é isso. Legal a pergunta. Bom, pessoal, não tendo mais questionamentos, só me resta agradecer a vocês a presença hoje, convidar a todos vocês para amanhã estarem conosco aqui. Nós vamos receber a Natália, ela vai falar sobre o tema do perdão. Então, a partir de 8 horas amanhã, a palestra a cargo da Natália, nossa colega, e vai falar para nós sobre esse tema bastante interessante, ensinamentos certamente importantes para a nossa vida, né? Então, desejar a todos uma boa noite, fiquem em paz, que Jesus esteja sempre conosco. Até a próxima.